Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. Saber como guiar os seus estudos em literatura é uma dúvida que passa pela cabeça de muitas pessoas. Pensando nisso, eu resolvi reunir uma série de dicas aqui pra você que tá no ensino médio ou que tá na faculdade fazendo letras como eu, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou estudioso de letras na faculdade, mais especificamente na Universidade Federal de Uberlândia. UFO ao contrário é UFO. Essas dicas são pra você se organizar, colocar tudo no papel e obter o máximo, do seu aprendizado em literatura. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Outra coisa, o Menino que Lê tem várias redes sociais, mas para poder centralizar isso e facilitar a comunicação entre eu e você, eu resolvi colocar como rede social oficial deste canal o Instagram. Então, se você quiser entrar em contato comigo, me segue lá, @Menino que Lê. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a dica mais óbvia que vocês vão ouvir em relação aos estudos de literatura. Leia um livro. Eu lembro que na época que eu fazia cursinho, os meus colegas, alguns que eu não vou citar nomes aqui, até porque eu não conheço eles mais, mas eles liam muita resenha e muito resumo de livro. Eles não liam a obra. E isso é muito ruim, porque você acaba não tendo aquele contato com a história, você acaba não entendendo quais são as possibilidades, as linguagens, além de que você perde os detalhes. É igual aquelas pessoas que viram pra você e falam, vou esperar sair o filme. Minha segunda dica pra vocês é tentar compreender o contexto do livro. O que seria isso? Tudo que tem de relações históricas, políticas, sociais dentro deste livro e que ajudam na interpretação do que está sendo passado ali. É importante que você entenda quando o livro foi escrito, para saber quais foram as influências que foram colocadas dentro daquela história, por quem que esse livro foi escrito. É possível você entender uma certa lógica narrativa dentro de toda a obra de um autor. Então, como aquele livro vai se encaixar dentro daquilo também é interessante numa análise literária. E como o livro reflete a sociedade da época. Porque tem muitos livros que foram escritos num determinado tempo e eles colocam esse tempo como um personagem praticamente dentro da história. E isso ajuda bastante na interpretação e no entendimento do leitor a respeito deste livro. A terceira dica para vocês é uma dica bem interessante que se resume em uma palavra: intertextualidade. Todo livro ele se baseia em outras inspirações que talvez estejam em outros livros ou estejam em qualquer outra forma de expressão artística, seja ela filme, música, objetos artísticos, quadros, pinturas, tanto faz. Um exemplo muito forte para mim foi quando eu estava no cursinho e eu fui analisar profundamente o livro Ensaio sobre a Cegueira, porque era um dos livros que caía no vestibular. Esse livro traz uma cena muito impactante em que todas as personagens femininas se reúnem numa sacada para tomar um banho de chuva, depois de tudo que elas passaram ao longo do livro. E o meu professor resgatou ali uma referência a um quadro sobre as Cárites, as deusas da caridade. Eu lembro que ele trouxe esse quadro pra gente, essa imagem do quadro pra gente, colocou na sala de aula e a gente percebeu que enquanto a gente lia a cena, essa cena trazia essa referência quase explícita sobre esse quadro. Então é muito importante que a gente tenha o máximo de conhecimento possível sobre todas as expressões artísticas para que a gente possa ter uma riqueza ainda maior de significações dentro dessa literatura. Quarta dica: tente entender a evolução do autor. O autor, ele escreve um primeiro livro, ele escreve um segundo livro, ele escreve um terceiro livro e ele pode continuar escrevendo se ele for um sucesso. Mas nesse processo de escrita, ele vai trazendo outros elementos e incorporando outras temáticas dentro da obra dele. E é muito importante que você saiba onde esse livro se encaixa ali dentro. E é até importante para você saber se esse autor, de uma determinada época temporal, ele se inscreve dentro da escola vigente naquele momento. Porque às vezes alguns autores, por terem uma outra visão, um outro estilo dentro daquela época, podem ter sido os precursores de um outro movimento literário. Quinta dica: entender os movimentos de ruptura e retomada dessas escolas literárias. Porque essas escolas literárias, elas não são caixinhas. Algumas surgiram há muito tempo atrás, como o romantismo, e continuam até hoje presentes de outras maneiras, e há alguns que existiram em uma determinada época e pararam naquele tempo. Só que alguns autores podem fazer retomada desses movimentos até mesmo na literatura contemporânea, sobre outra roupagem. Então é importante que você compreenda as escolas literárias, compreenda os momentos em que elas estiveram vigentes dentro da sociedade, dos estudos literários e da produção literária, e entenda quando é que alguém resgatou algo dessa escola e trouxe para os dias de hoje. Porque caso você esteja fazendo uma prova na escola ou prestando uma vaga em algum vestibular, você vai ter muito argumento para fazer com que essa questão seja ainda mais valorizada na correção final. E isso pode ser a diferença entre você conseguir uma vaga ou não. Por fim, minha última dica para vocês é que vocês resolvam exercícios. Não adianta ficar só na teoria, você tem que pegar tudo aquilo
que você estudou, todos os caminhos, né, os macetes que foram colocados aqui anteriormente e aplicar isso resolvendo questões. Porque quando você resolve essas questões, você começa a entender como é que funciona o enunciado de uma prova e você consegue ter tranquilidade na hora que você enfrenta uma de verdade. Então, pratiquem, pratiquem, pratiquem. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos e deixa o seu gostei, que é essa mãozinha virada para cima que tá aqui embaixo da sua janelinha. Porque se você fizer isso, eu vou conseguir levar esse conteúdo do Menino que Lê para mais pessoas. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu vou fazer um vídeo nos próximos 15 dias, o que pode ser antes, pode ser depois, mas vai sair, que se chama Tico Responde. Eu já fiz 2 edições e que consiste em vocês mandarem perguntas e eu responder essas perguntas. De preferência que sejam perguntas literárias ou relacionadas à literatura. E aí, se vocês tiverem interesse de mandar uma pergunta para mim, pode deixar também aqui nos comentários que eu vou ler, além das que eu vou pegar também lá no nosso Instagram, tá bem? Então o vídeo de hoje termina por aqui. Eu quero desejar para vocês um excelente final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.